Saudações, pessoal do primeiro E. Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês a respeito disso aqui, ó. Função exponencial. Um assunto totalmente novo, tá? Mas para entender, para tentar começar a resolver função exponencial, preciso relembrar, tá? Um assunto importantíssimo do ensino fundamental. Uma coisinha que recebe o nome de potenciação, tá? Eu não vou explicar aqui no vídeo regras de potências, essas coisas, tá? É um assunto do ensino fundamental, tá bom? Regras de potências, vocês começam a ver lá no sexto, sétimo ano e aí segue todo o fundamental, tá bom? O próprio nome aqui, ó, função exponencial, tá? Então eu vou só lembrar dois assuntos aqui rápidos, né? Mais esses dois aqui, mas eu vou pedir um favor para vocês. Quem não lembra das regras das potências, pega a apostila, pega um livro ou vai no YouTube aí e tenta dar uma olhada, tá bom? Se fosse na sala de aula, daria pra gente estender um pouco mais o assunto, né? Mas enfim, vamos lá. Bom, não vou nem falar de função por enquanto, tá? Aqui eu tenho uma potência, eu coloquei uma base a elevado a menos 1. Bom, esse número a, ele é um número real qualquer, tá? Diferente de zero. Quando eu tiver um número elevado a um expoente negativo, em matemática, a gente não tem o hábito de deixar o expoente negativo. Então eu vou escrever o inverso desse número. Eu não gosto muito de fazer isso aqui, você já viu até em aula, mas podemos considerar que o denominador de qualquer número é 1. Então vou inverter esse troço aqui, ó. Vai ficar 1 sobre A. A partir do momento que eu inverto o A elevado a menos 1, o inverso dele é 1 sobre A. Esse expoente que é negativo, ele fica positivo. Ou seja, o A elevado a menos 1, ele fica 1 sobre A elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele próprio, né? Então, 1 sobre A elevado a 1 é igual a 1 sobre A. Beleza? Um exemplo rapidão aqui, ó. Por exemplo, se eu tiver, sei lá, 2 elevado a menos 3. Eu vou inverter isso aqui. Então, fica 1 sobre 2. A partir do momento que eu inverti, o menos 3 fica positivo. Então, fica 1, né? 2 elevado a 3 é 8. Beleza? Bom, aqui eu tenho um expoente fracionário. Todo expoente fracionário, deixa eu dar um zoom aqui. Todo expoente fracionário eu posso escrever na forma de raiz, tá? Ou seja, radiciação. Então, eu vou fazer a minha raiz. Eu coloquei m sobre n. Então, esse m é um número qualquer, né? Inteiro. E o n também. Bom, o denominador é o n. Então, o denominador, ele vira o índice da raiz. A minha base, que é o a, fica dentro da raiz. E o numerador da fração, que no caso aqui é o m, ele vira o numerador, certo? Fazendo um exemplo aqui, vamos ver. 3 elevado a 4 sobre 7. Então, eu vou escrever esse expoente fracionário na forma de raiz. Faço a minha raiz, o denominador é 7, ele vira o índice da raiz, a base que é 3 vai para dentro da raiz,
e o numerador, que é 4, ele vira o expoente, beleza? Se você quiser aqui, pode fazer 3 elevado a 4, que dá 81, mas não precisa, tá bom? Bom, eu quero aqui no exemplo escrever o número 16 na base 2. Então, eu devo fazer a seguinte pergunta. 2 elevado a qual expoente que dá 16? Bom, vamos supor que eu não sei qual é. Então, vou pegar o meu número 16 e eu vou fazer isso aqui. Eu vou decompor este número. Peraí, agora sim. Eu vou decompor este número em fatores primos. Então, eu vou começar por 2, não é? 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 números 2, certo? Então, o número 16 na base 2 é igual a 2 elevado a 4, certo? 2 elevado a 4 é 16, tá? Claro que a maioria de vocês sabem fazer isso mentalmente, né? Estou explicando um exemplo. Agora eu quero escrever isso aqui, ó. A raiz quinta, né? A raiz de índice 5 de 8 na base 2. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever a raiz, colocar o meu índice 5. O 8 na base 2 é 2 elevado a 3. Professor, como é que você sabe que o 8 na base 2 é 2 elevado a 3? Se você não lembra, faz o processinho aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, certo? Bom, o meu objetivo é escrever esse cara na base 2. Então, eu já atingi aqui parte do meu objetivo. Por quê? Tem o número 2. Então, vou chegar agora e vou transformar essa raiz no expoente fracionário, né? Aqui, ó, eu tinha um expoente fracionário. Aqui eu tinha um expoente fracionário e eu transformei na raiz. Em matemática, eu costumo dizer tudo que vai e volta, né? Operação inversa. Então, aqui, ó, eu vou ficar com 2. O meu expoente ao 3, ele vai virar o numerador da fração. E o índice, que é 5, vai virar o denominador. Não dá para simplificar, não dá para fazer mais nada aqui, né? Então, raiz quinta de 8 na base 2 é isso aqui, ó. 2 elevado a 3 quintos. Bom, esse exemplo aqui, ó, na minha opinião, é mais importante do que os outros. Porque com base nesse exemplo, a gente vai começar a entrar na função exponencial. Então, vamos lá. Isso aqui é uma equação exponencial, tá? O nome desse negócio aqui. A gente já viu equação do primeiro grau, equação do segundo grau, e agora nós estamos vendo equação exponencial. Beleza? Bom, então vamos lá. Se é uma equação, eu tenho uma incógnita. A minha incógnita é o x. O meu objetivo é deixar essa base igual a essa aqui, ó. As bases estão diferentes, ó. Aqui é 4, aqui é 32, tá? Então eu tenho que pensar, bom, a equação ela tem uma igualdade, eu tenho que manter essa igualdade, mas eu posso escrever o primeiro membro diferente e o segundo membro diferente, do jeito que está escrito aqui, mas de tal modo que eles sejam iguais, certo? Só a escrita que vai ser diferente. Em matemática, a gente fala que isso é uma maneira descritiva de escrever, tá bom? Então, eu vou escrever esse 4 e esse 32 numa mesma base.
Por exemplo, o 4 eu posso escrever assim. Dois elevado a 2, certo? 2 elevado a 2 é igual a 4. O 4 está sendo elevado a x, não está? Só que o número 4 eu escrevi como 2 elevado a 2. Esse carinha que eu estou colocando dentro do parênteses, quem é? É o 4. E o 4 é elevado a x, certo? Igual. O 32 eu também preciso escrever na base 2. Então, eu devo pensar qual número elevado a algum expoente que dá 32. Eu tenho que pensar nisso aqui, ó, na decomposição. Tá? Se eu pegar o número 32 e decompô-lo, não, né? Decompor, caramba, vai ficar 2 elevado a 5. Ou seja, 2 elevado a 5 é 32. E aí aqui, ó, vou voltar na mesma fala do início do vídeo. Eu preciso lembrar das regras das potências. Aqui é potência de potência, eu multiplico esse expoente com esse expoente, né? Então, 2 vezes x, 2x, igual 2 elevado a 5. Isto vai ser equivalente. A partir do momento que as minhas bases estão iguais, eu faço a igualdade dos expoentes. Então, o expoente aqui do primeiro membro é o 2x. Então, eu vou pegar 2x igual ao expoente do segundo membro, que é 5. Isto vai ser equivalente. O 2 está multiplicando, passa para o segundo membro, fazendo operação inversa, vai dividindo. Então, x igual a 5 sobre 2. Essa daqui é a minha resposta. Portanto, conjunto verdade é igual a 5 sobre 2. Isso daqui recebe o nome de equação exponencial, tá? Bom, então, ó, vou pedir para você o seguinte, precisa, antes de pensar em função exponencial, lembrar das potências, lembrar de algumas regras das potências, tá? Decomposição aqui, ó, em fatores primos, entender um pouco ou entender, digamos assim, completamente como que se resolve equação exponencial, para depois a gente começar a fazer a função exponencial, beleza? Então é isso aí.